e diz que algumas... Foi a Débora que caiu, mas ela já voltou, eu acho. Algumas... Quando eu estava lendo a respeito daquilo, e eu me propondo a falar de paciência, e de repente eu falei, cara, no natural, sem você meditar em nada, o que tem a ver paciência com 1 Coríntios 3? Alguém fez alguma conexão? Alguém teve algum entendimento sobre paciência nessa leitura? Maria está com cara de que teve. Fez sentido para você alguma coisa, Maria? Em especial? Você está sem áudio, isso. Assim, tipo, eu li hoje de manhã, assim, para ser bem sincera, e hoje eu levantei assim, muito nervosa, sabe? Muito sem paciência, muita coisa vindo, coisas que eu já, tipo assim, você espera um pouquinho, né, de dar errado, mas as outras que você contava que ia dar certo, aí vem o telefone não me dando paz, isso não deu certo, e eu tava assim, sabe, muito sem paciência, e eu falei, eu vou correr, vou ler de novo. Eu vou ler de novo. Então, assim, faz muito sentido para mim, sabe? Inclusive agora eu acabei de ter um telefonema assim bem chato e pensei assim, vou deixar meu áudio aqui desligado e tal. E foi engraçado você me perguntar, porque hoje eu tenho tudo a ver com a paciência, sabe? Então, foi muito bom para mim. Tá. Na verdade, tinha que procurar mais coisas com paciência. Então, eu quero lembrar o que a gente começou a falar na semana passada, que foi um entendimento muito, muito claro que eu tive, de que a gente só avança mediante entendimento. Tá? Então, realmente, a busca pelo autoconhecimento, ela é a chave, a única chave que vai nos dar acesso ao lugar que a gente tem que estar, com o autoconhecimento. Tá? Fazendo perguntas, buscando entendimento das coisas. Oi, Valéria. Achei que você não fosse aparecer por causa do Dani. Tá sem áudio. Que a Valéria está com o netinho de visita em casa. Clica na tela, tem o microfone vermelhinho. Não? Bom, então, vamos voltar a falar. Né? É só com o entendimento. Então, quando eu tive a direção de falar sobre paciência com vocês, na verdade, há não sei quantos milhões de anos, eu comprei isso aqui, ó. Um conjunto de 40 desafios para o casamento. E o desafio número 1 fala da paciência. O desafio número 1 propõe que a gente tenha uma paciência com o nosso cônjuge naquele dia. É um desafio por dia, são 40 dias de desafio nesse cartão. Então, ele propõe que a gente possa exercer cada coisa que é trabalhada ali naquele dia dentro do nosso casamento. E aí, de repente, eu falei, cara, eu vou seguir, nós vamos fazer, em vez de fazer um dia de paciência, a gente vai fazer uma semana de paciência, até semana que vem a gente vai exercitar a nossa paciência. A questão outro dia eu estava falando, por exemplo, com a Valéria, a gente aprende muita coisa a respeito de paciência, por exemplo. Talvez acredito que você já tenha ouvido isso. Não peça para Deus te dar paciência, porque Ele não vai te dar paciência, Ele vai te dar oportunidades para desenvolver a sua paciência. Alguém aqui já ouviu isso, além de mim e da Valéria? O Gaia, você vai desligar a minha conexão. Então você desce daí, moleca. Alguém já ouviu isso? Que é para você não pedir paciência para Deus, porque Ele não vai te dar paciência, Ele vai te dar oportunidades. Mas eu não acredito que Deus vai te pedir para ter uma coisa e Ele não vai te dar se você pedir. Eu tenho falado com vocês a respeito das coisas que a gente tem ouvido por aí, né? E principalmente aquilo que a gente ouve na igreja, que são coisas que elas não estão verdadeiramente conectadas com o caráter de Deus, com a essência de Deus, e a gente tem que começar a se livrar dessas coisas.
e às vezes falas do nosso cotidiano, que não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com isso, mas que a gente sabe, quando eu digo, por exemplo, o que eu estou dizendo para você eu não estou falando que é fácil, né? Eu sei que é difícil fazer isso. Por que que é difícil? Por que que a gente tem que acreditar que as coisas são difíceis de alcançar? Porque aí isso faz com que a gente se acostume com as dificuldades. A gente passa a crer nas coisas erradas porque a gente está declarando as palavras erradas, entendeu? Mas então a questão da paciência vem por aí. E só que antes da gente falar de paciência, eu fiz uma apresentação tão bonitinha para vocês hoje, gente. Arrumei até um aplicativo novo para fazer a apresentação. Vamos ver se ele vai funcionar. Ah lá, a Maria falou que tem esses cartões de desafio também. Então é bom que nós vamos caminhar juntas nele. Vamos ver se vai funcionar bonitinho. Espera aí, só um pouquinho. Estão vendo a tela com a apresentação? Uhum, tá linda. Né? Primeira coisa, por que Casa das Mulheres Irreconhecíveis? Por causa de algo que a minha amiga Sheila colocou lá no grupo outro dia. A Sheila colocou aquele louvor, né, falando sobre a casa. E, gente, que entendimento delicioso que eu tive, sabe? Que visão gostosa de entender esse grupo, cada uma de nós, mas a gente formando um grupo com a casa. Nós já somos uma família, né? Tem gente que a gente está junto aqui desde o iniciozinho, e eu já estava junto antes e tudo, mas a gente está caminhando com frequência nessas reuniões. Eu acho que já somos, né? Tipo a Casa das Sete Mulheres, né? Nós já somos a Casa das Mulheres Irreconhecíveis. E quando você tiver oportunidade, o link está lá ainda que a Sheila colocou do louvor. Ouça o louvor com esse entendimento de casa, sabe? Deixa Deus fazer morada na sua casa, deixa Deus fazer a limpeza que tiver que fazer, a mudança que tiver que fazer, a reforma que tiver que fazer. Então, a gente se ver como casa e a gente vê esse grupo como uma casa para onde a gente pode ir quando o negócio está apertado, quando a coisa está complicada. Então, eu tive esse entendimento de mudar o nome do nosso grupo para a Casa das Mulheres Irreconhecíveis. Então, olha só, o amor é paciente. Então, para a gente falar de paciência, a gente tem que falar de amor. O amor é paciente, é bondoso. Nunca é invejoso ou ciumento, nunca é presunçoso nem orgulhoso, nunca é grosseiro, não é nem egoísta. Não é irritadiço nem melindroso, não guarda rancor. O amor nunca está satisfeito com a injustiça, mas ele se alegra quando a verdade triunfa. O amor tudo sofre, sempre crê, sempre espera o melhor, tudo suporta. Menina, eu tenho certeza absoluta que vocês são mulheres amorosas. E sendo mulheres amorosas, por que a gente anda tão sem paciência se 1 Coríntios 13 diz que o amor é paciente? Eu vou tirar um pouquinho a apresentação. E aí eu queria, Maria, acho que hoje o negócio vai ser contigo. Você consegue ligar o áudio? Que a Maria estava falando que o dia dela hoje está sendo um dia de desafio da paciência, né? Quem quer falar para mim a respeito da paciência e do amor? Aí, Valéria, aproveita que você está com o áudio aberto. Não, eu quero ouvir. Vai até desligar o áudio, não é possível, amiga. Não, vou só virar. Vou não, estou esperando as meninas falarem. Então, gente, e aí? Se o amor é paciente e bondoso, nunca é invejoso e ciumento. Só quero essa primeira parte, ele é paciente e bondoso. Se Posso nós... falar a minha experiência, Cissa? Claro, Débora, óbvio. Uma coisa que eu sempre aprendi a exercer foi a paciência. Eu posso dizer que sou uma pessoa muito paciente. Só que, claro, que com o passar do tempo a gente vai aprendendo muitas coisas e
E às vezes a gente acha que é uma coisa, daí aparece uma outra oportunidade na vida e a gente é testada. Mas, como sempre, com os princípios que eu aprendi sobre a paciência, eu também ouvia muito do meu pai: não peça paciência para Deus, porque no lugar da paciência ele vai te dar luzes para você aprender a ser paciente. Então, mas só que uma coisa que eu sempre soube exercer foi a paciência. E o que você acha dessa fala? Você concorda com ela? Sabe que eu nunca pensei sobre isso, mas eu também nunca pedi paciência, eu pedi a graça. Senhor, dá-me graça e Muito bem. entendimento para mim. Dá-me graça e entendimento para mim resolver isso e tal. E eu sempre tive muita paciência com as pessoas, porque uma coisa que sempre me fez entender a paciência com o próximo foi a empatia. E eu sempre tentei me colocar no lugar do outro. Mesmo que eu estava sendo agredida, né, verbal ou alguma coisa, mas eu sempre tentei me colocar no lugar do outro e exercer a paciência. Claro que não foi sempre, assim, sempre teve momentos que eu perdi a paciência. E hoje o que mais tem me testado a paciência são com os filhos. Porque com a Evelyn a gente teve que exercer muita paciência, né? A Evelyn tem 21 anos, a Evelyn é Down, então com a Evelyn teve que ser tudo no tempo dela. E eu era sempre muito afoita. Então a Evelyn assim, foi um freio. Então, com a escola da Evelyn, né, a escola da vida da Evelyn, eu aprendi a exercer a paciência com outras coisas. E levei para a vida. Tudo eu aprendi sempre a esperar. E eu nunca ficava ansiosa, aflita, perder sono, fome, por causa de esperar alguma coisa, esperar algo. Não. Eu sou super entrego e tenho paciência de esperar por alguém. Eu posso dizer que eu passei 2 vezes na fila da paciência. E depois com o Sebastião, quando o Sebastião veio, meu segundo filho, o Sebastião foi planejado, foi tudo nos conformes. Só que eu estava num momento de gestação do Sebastião e depois, até um certo tempo dele, eu era muito insegura. Eu era muito medrosa e insegura. E eu passei isso para ele. O Sebastião cresceu pegando isso de mim. E hoje eu estou tendo que exercer a paciência com o Sebastião. Porque coisas que eu passei para ele, sabe? Medos, inseguranças, bloqueios. E às vezes eu quero, apurar ele, Sebastião, logo, ali, tal, porque tu não vê assim, porque tu não... Mas aí eu tenho que exercer a paciência, porque eu tenho que ver que nasceu ali com ele, sabe? Porque as circunstâncias. Então, hoje o que mais tem, assim, me batido de frente sobre a paciência é com os filhos. Sobre todas as outras coisas na minha vida, eu tenho sabido esperar com paciência, ou resolver com paciência. Mas, assim, sempre quando eu estou diante de uma situação com o Sebastião, que eu preciso exercer a paciência, eu consigo... Às vezes, no primeiro momento, eu até perco a paciência, falo mais bruta ou tal, mas eu logo volto atrás, eu peço perdão e eu consigo rever a situação, sabe? E pensar novamente com paciência. Mas eu tenho precisado exercer muita paciência hoje com ele. Tá. E olha só, uma outra pergunta sobre o mesmo versículo. Normalmente, onde você escuta, vou ler mais uma vez, o amor é paciente e bondoso. O amor nunca é invejoso ou ciumento. O amor nunca é presunçoso nem orgulhoso, nunca é grosseiro nem egoísta. O amor não é irritadiço nem melindroso. O amor não guarda rancor.
O amor nunca está satisfeito com a injustiça, mas se alegra quando a verdade triunfa. O amor tudo sofre, sempre crê, sempre espera o melhor, e para mim a cereja do bolo, o amor tudo suporta. Normalmente a gente escuta muito esse versículo em casamento, né? O pessoal do casamento adora trazer esse versículo. E deixa eu te falar, se você fosse se casar hoje, e o pastor ou o padre, a pessoa que estivesse lá fazendo essa celebração, lesse esse versículo para você, você ia casar disposta a esse amor que está no versículo, você ia falar, tá, mas peraí, não é bem assim. Verdade. Uma coisa só que complica a situação é que quando a gente está ali decidindo casar, tá, né, diante de um pastor, de um juiz ou de qualquer que seja fazendo a cerimônia, a gente está meio cega de amor, né, meio cega de paixão. E tá, eu dou conta, eu vou para debaixo da ponte com ele, eu vou para qualquer lugar. Então, eu acho que é mais complicado depois. Vamos renovar as alianças e vamos ler esse capítulo aí daí tem que ser bem pensadinho, né? Tem que Quantas exercer. vezes você já ouviu esse versículo e ficou com raiva? E achou um absurdo que alguém lê aquele versículo para você naquele dia ou naquele momento, pelo menos. Quantas Verdade. vezes esse versículo já foi um peso? Só que o que acontece? Qual que foi a direção de Deus? Por isso que eu falei do entendimento que nos faz avançar. Gente, esse amor que está aqui é Deus. É por isso que ele é tudo isso. Deus é paciente e bondoso. Deus nunca é invejoso ou ciumento. Deus nunca é presunçoso nem orgulhoso. Deus nunca é grosseiro nem egoísta. Deus não é irritadiço nem melindroso. Deus não guarda rancor. Deus nunca está satisfeito com a injustiça, mas se alegra quando a verdade triunfa. Deus tudo sofre, tudo crê, tudo espera e o melhor, tudo suporta. Esse versículo fala de Deus em relação a nós. Você já pensou quantos ataques de pelanca que você já deu, que Deus teve que suportar? Já parou para pensar nisso? Quantas vezes você foi brigar com ele? Não é possível. Porque eu pedi, eu orei, eu falei, eu fiz jejum, eu fiz semana de não sei das quantas. E olha aí o que está acontecendo. Quantas coisas. Presta bem atenção, eu vou compartilhar de novo, que é para você meditar nisso com muito, colocando seu coração nisso. Veja Deus, o quanto Deus é paciente com a gente. O quanto ele é bom. A gente fala isso todo dia, Deus é bom. Deus é bom o tempo inteiro. Eu sei que a palavra diz, né, que Deus tem ciúme de nós, mas não é desse ciumento que está falando aqui. E ter ciúme é uma coisa, ser ciumento é outra completamente diferente, né? Porque ser ciumento é um estado permanente de ciúme. Então, Deus não é invejoso. É óbvio, ele tem todas as coisas, né? Ele é todas as coisas, para que ele vai ter inveja de alguém? Quantas vezes você já tentou confrontar Deus? Quantas vezes a gente já tentou ensinar a Deus como é que deve ser feito? E ele mesmo sabendo de tudo, ele nunca falou, deixa eu te falar uma coisa, quem sabe daqui sou eu. Não, ele com toda a paciência do mundo. Às vezes nossos filhos vêm nos confrontar. Só que a gente, em vez de exercer essa paciência que foi exercida, não foi não, que é exercida com cada uma de nós todos os dias. Gente, só hoje, o quanto Deus hoje já foi paciente com você. Só hoje. Eu não vou nem te levar para os dias anteriores.
Ele não é irritadiço, nem melindroso, ele não guarda rancor, ele nunca está satisfeito com a injustiça, principalmente quando a injustiça é com você, e ele se alegra quando essa injustiça é quebrada, é destruída e a verdade triunfa. Você acha que Deus não sofre de ver a vida dos filhos dele do jeito que está? Você já parou para pensar o que Deus sentiu quando Jesus estava sendo crucificado? E a palavra ainda diz que agradou a Deus moê-lo. Então, quanta coisa Deus tem nos ofertado. Ele sempre crê nele não, ele sempre crê que nós vamos conseguir. Ele nunca perde a fé dele em relação a gente. Ele sempre espera o nosso melhor. E esse tudo suporta vai ter as duas conotações. A gente já aprendeu, eu e Valéria com certeza aprendemos assim, a gente vem de um aprendizado comum durante alguns anos, que quando fala que Deus tudo suporta, que o amor tudo suporta, esse suporta aí é do verbo suportar, de ser suporte, não de, não estou suportando a pessoa mais, é no sentido de que o amor, ele é suporte, é ele que segura a barra ali, junto do outro. Então, vou passar pelos dois entendimentos. Deus tanto suporta as nossas criancices, as nossas infantilidades, quanto ele é suporte para tudo aquilo que a gente passa. Então, você consegue imaginar o tamanho da paciência de Deus para com você? É preciso que a gente entenda o quanto Deus é paciente com a gente, para que a gente possa ser paciente com as outras pessoas. Porque quando você entende, você faz com facilidade e faz até com alegria. Você consegue, você tira o peso. Quando você olha para esse versículo e vê que esse versículo, na verdade, é uma declaração de amor de Deus para nós. É tudo que ele faz por nós todos os dias, não é o que ele fez, não. É o que ele faz por nós todos os dias. Porque ele não muda, mas a gente muda. Hoje a gente acorda dando glória a Deus, amanhã a gente acorda falando, nossa Deus, não acredito que você vai fazer isso de novo comigo, que eu vou ter que passar por isso. A gente é muito volátil, a gente muda muito facilmente. E ele não. Mas ele fica ali. Você é de bom humor, de mau humor, você crendo nele ou não crendo nele, ele está ali te suportando as suas crises e te dando suporte e fundamento para tudo que você tem que fazer. Então, quando você começa a entender isso, você começa a entender que é possível exercer em parcelas bem menores cada uma dessas coisas que Deus tem com a gente, é possível que a gente tenha com os nossos filhos, maridos e irmãos, com as pessoas de uma forma geral. Então, a primeira coisa que eu quero te pedir para parar de falar é que você não tem paciência. Você pode até falar que hoje você não está. Nossa, hoje eu não estou com paciência para esse tipo de coisa. Mas dizer que você não tem paciência, eu queria realmente te pedir para não dizer isso mais. Não sou muito paciente, mas sei me controlar, a ponto das pessoas me considerarem paciente. Aí tem aquela questão também de vocabulário que a gente já falou. Porque uma pessoa tranquila, necessariamente, ela não é uma pessoa paciente. Eu posso ser tranquila, mas por dentro eu posso estar vivendo uma certa ansiedade. Eu acho que a Drica pode falar disso melhor do que ninguém. Porque a Drica, por fora, quando você olha, ela é uma pessoa absolutamente tranquila. O tom de voz dela é tranquilo. Ela, quando fala, ela fala com tranquilidade, com mansidão.
Mas só ela sabe os episódios de ansiedade que ela enfrenta e como ela enfrenta cada um desses episódios. Agora, uma coisa é fato, é se a gente ficar declarando a nosso próprio respeito aquilo que a gente não é isso que a gente vai viver. Ontem eu tive uma conversa com a Helena, da comunidade DIP, e aí eu disse uma coisa muito importante para ela. Eu tenho um diploma, eu ia até pegar esse diploma para mostrar para vocês. Eu tenho um diploma de contadora de histórias, eu fiz um curso de contação de histórias. E eu estou dando aula na escola para a turma de 6º ano sobre textos de humor. E aí, um contador de história com texto de humor, o que eu teria que fazer no mínimo? Eu teria que contar as melhores piadas do mundo na aula para os meus alunos. Pensa numa pessoa que não sabe contar piadas, sou eu. Não sei contar piada, ninguém ri das minhas piadas, porque eu não sei contar piada. Então, o que adianta eu ter um papel que diz que eu sou contadora de histórias, se eu não sou contadora de histórias? Eu tenho um certificado dizendo isso a meu respeito, mas eu não sou o que esse certificado diz. Porque existe uma diferença muito grande entre aquilo que a gente tem e aquilo que a gente é. Um outro versículo que eu acho que eu esqueci de colocar, mas eu vou ler para você, para te ajudar a entender melhor isso, é aquele que fala sobre o fruto do Espírito. Só achar aqui que eu peguei outro de uns versículos aqui, vamos ver qual que é. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, Gálatas 5:22. Deixa eu ver o que a Vânia está falando aqui. Antes eu pedia, Gaia, antes eu pedia paciência. Meu esposo era difícil, mas depois eu aprendi que eu não precisava mais pedir. Eu comecei a mudar minhas atitudes. Hoje eu tenho um casamento abençoado. Pessoal, olha só. Fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Isso significa que todas nós temos todas essas sementes dentro de nós. Nós já temos paciência. Já nos foi dada. A amabilidade, mansidão, tudo isso já nos foi dado. Nós é que não usamos. Nós é que não acessamos. A Vânia falou, quando ela entendeu, ela parou de pedir. Porque como é que você pede uma coisa que você já tem? O que acontece? A gente confunde muito o ser com o ter. Eu não sou contadora de histórias, ainda que eu tenha um diploma sobre isso. Agora, ao contrário, se eu sei contar histórias, se eu sou uma contadora de histórias, se tudo enquanto é caso que eu conto, eu prendo a atenção das pessoas, se tudo enquanto se for um caso engraçado, as pessoas riem daquilo, todo mundo vai falar, gente, mas a Cissa é uma contadora de histórias nata. Sem eu ter diploma, sem eu ter nada. A gente tem colocado foco na coisa errada. Nós temos que colocar o foco naquilo que nós somos e não naquilo que nós temos. Porque aquilo que nós temos vai acabar. Mas aquilo que nós somos é eterno. Pensa nisso com muito carinho. Pensa nisso com muito carinho. Você precisa entender quem você é. E hoje eu estou te mostrando quem é o seu pai. O seu pai é uma pessoa paciente, bondosa, que não é invejosa, não é ciumenta. O seu pai não é presunçoso, não é orgulhoso, não é grosseiro e não é egoísta. Ele não é irritadiço, ele não é melindroso, ele não guarda rancor.
Ele nunca vai ficar satisfeito com a injustiça. Então, se você está sendo injustiçado, ele não está satisfeito com isso. E ele se alegra quando a verdade sobre você triunfa. O seu pai sofre com o seu sofrimento. Acredita que você pode vencê-lo. Espera o seu melhor. E vai suportar tudo que ele tiver que suportar ao seu lado. Esse é o seu pai. Eu não sei como foi o seu pai natural, mas eu estou dizendo que o seu pai celestial é esse. Então você pode se achegar a esse pai celestial com esse entendimento. Não se achegue a ele mais com um entendimento errado a respeito dele. Porque se você tiver um entendimento errado a respeito dele, você vai ter um entendimento errado também a seu respeito. E aí a gente vai agora lá para a nossa leitura de 1 Coríntios, em que a gente vai falar mais um pouquinho da paciência do Pai em relação a gente. Eu selecionei alguns versículos, tá? Queridos irmãos, estou lhes falando como se vocês ainda fossem apenas criancinhas, que não estão seguindo ao Senhor como deveriam, mas os seus próprios desejos. Primeira coisa que a gente tem que separar aqui é imaturidade, agimos como crianças quando não seguimos ao Senhor como deveríamos. E o que faz com que a gente não siga ao Senhor como nós deveríamos? Quando nós seguimos apenas o nosso próprio desejo. Quando nós queremos que as coisas sejam exatamente do nosso jeito. Só um minutinho, gente, está tocando interfone aqui. Só um minutinho, por favor. Aí, ele continua. Deus, em sua graça, ensinou-me a ser um construtor sábio. Eu assentei o alicerce e outro construiu sobre ele. Entretanto, aquele que constrói sobre o alicerce precisa tomar cuidado como constrói, porque ninguém pode colocar qualquer outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Tudo aquilo que a gente tem aprendido, tudo aquilo que nos tem sido ensinado, seja em mentoria, seja em leitura, tudo. Primeiro entendimento claro que a gente tem que ter, o nosso alicerce já foi fundamentado. Tudo que a gente tem aprendido, na verdade, já estava dentro de nós. Tudo que você tem descoberto a seu respeito, no seu processo de autoconhecimento, já foi fundamentado em você quando você aceitou Jesus. Quando você entendeu que o fundamento da sua vida é Ele, ainda que a gente não tivesse consciência disso. Ainda que a gente não tenha consciência, né, esse fundamento foi estabelecido. E tudo aquilo que a gente tem recebido só pode ser construído em cima deste fundamento. E o que isso quer dizer? Eu preciso ter um entendimento exato de quem Deus é, do papel de Jesus na minha vida, para eu construir qualquer coisa daqui para frente. A gente que está, né, a maioria das meninas aqui, se já não fez, está passando por um processo de mentoria, né? Esse tempo que a gente também tem aqui é um tempo de mentoria, mas tudo isso que a gente está aprendendo, se não for fundamentado em Deus, na palavra, se não for fundamentado em Jesus, isso não vai nos levar a lugar nenhum.
Quando eu falo que a gente tem que entender quem a gente é, que a gente é e não aquilo que a gente tem, é por isso, porque durante a nossa caminhada, nós somos associados, comparados a coisas materiais, a coisas naturais, pelo menos. Hoje você vai para o mercado de trabalho, você só consegue alguma coisa no mercado de trabalho se você tiver um diploma. No entanto, o empreendedorismo está quebrando isso. Quando você começa a empreender, você não precisa ter diploma nenhum. Se você souber empreender, se você for um empresário, o que é ser um empresário? Para que eu seja um empresário, eu tenho que ter mentalidade de empresário. Tendo mentalidade de empresário, a minha empresa se achega a mim. Né? Quando a palavra diz que as bênçãos correrão atrás de nós, quando você tem o entendimento certo, as coisas começam a vir nesse mesmo entendimento. Você já viu gente que abre negócio e quebra? Por quê? Porque não tinha a mentalidade adequada para abrir negócio. Mas tem gente que tem a mentalidade correta, mas não abre negócio. Por quê? Porque não tem ação correspondente à mentalidade. Então, a gente tem que ter as duas coisas. A gente tem que ter a mentalidade correta e as ações correspondentes a essa mentalidade que a gente tem. Ah lá, Maria de Paula tem um certificado de decoradora de festa e diz que não sabe dar nenhum laço. Gente, quantos profissionais estão no mercado de trabalho com diploma? A Drica deve ver no hospital uma quantidade de diplomados, mas que não são médicos. Não sabem exercer a medicina como ela verdadeiramente é. Meu marido trabalhou muito tempo prestando socorro em estrada. Ele já viu gente morrer porque o médico que estava lá não sabia o que fazer diante daquela situação traumática urgente. E eles falando, doutor, código verde, código azul, código amarelo, código vermelho, ó, código preto, acabou. Pode atestar aí o óbito do cara, morreu. E o cara não sabia o que fazer. Mas ele tem um DR. Ele tem um crachazinho com o nome dele, ele tem um jaleco com o nome dele, doutor alguma coisa. Só que ele não é. Então não vai fluir, não vai adiantar, não tem jeito. Então a nossa preocupação precisa ser com aquilo que somos. E aquilo que somos está aqui, na nossa mente. É no desenvolvimento da mentalidade para aquilo. Estava conversando com a Helena ontem, falei com ela, Helena, se é na área de gastronomia que você vai desenvolver, tá? Que eu tenho conversado muito com ela a respeito disso, eu acho que a pegada dela está na área da gastronomia, pelo que a gente falou. Falei, se é na área da gastronomia, você precisa começar a pensar como os grandes chefes de restaurante pensam. Sobre o que esses caras falam? Eles ocupam a mente deles com o quê? Drica? Olha lá, ó, a Célia, eu não tenho nenhum certificado e tem se tornado uma terapeuta para o Brian. Ô, Drica, deixa eu te perguntar uma coisa. O que uma enfermeira ocupa a mente dela com o quê? Quando você está no hospital, o que povoa a sua mente o tempo inteiro? Bom, é a continuidade dos cuidados, né, com esse paciente. Ao contrário da medicina, a enfermagem, ela se ocupa do bem-estar, né, físico, pela integridade de um corpo e pelo bem-estar emocional também desse paciente. Mesmo para eu que trabalho no CTI, que na maioria das vezes o paciente está entubado, está sedado, mas a gente tem que entender, né, que é um ser humano, é o ente de alguém, né, o pai de alguém, é o familiar de alguém, e esse corpo ele necessita de cuidados, né, que muitas das vezes, o que eu acho bacana da enfermagem é isso, Cícera. A enfermagem, ela é holística, né,
ela tem todo um cuidado do corpo como um todo. Desde a prevenção de feridas, né, por um paciente que fica acamado por muito tempo, essa nutrição, se está adequada. Então, assim, é uma área que você consegue atuar em vários pontos, inclusive da medicina, porque você falou uma coisa aí que eu vivencio muito isso. Às vezes o médico prescreve uma medicação e a gente olha para ele e diz, doutor, é isso mesmo? Tem certeza que é isso aqui que você quer? Porque a gente consegue perceber que aquele paciente está usando uma outra medicação que tem uma relação que pode dar errado. A gente percebe que esse paciente, às vezes, teve uma instabilidade hemodinâmica falando, alterou frequência cardíaca, pressão, e isso vai impactar também se eu administrar aquele medicamento. Então, assim, a enfermagem ela vai muito além do que, sabe, do que administrar simplesmente medicamentos, né? Muitas vezes as pessoas não têm muita noção do que verdadeiramente o enfermeiro faz, um técnico de enfermagem faz, mas, assim, eu acho um trabalho tão prazeroso, tão amplo, sabe? Então, assim, é você observar aquele corpo como um todo, sabe? Você conseguir captar as necessidades daquele corpo como um todo. Desde a infusão de uma medicação até a prevenção de feridas, de acessos, né, que esse paciente está portando ali. Então, Cissa, é algo tão complexo, sabe? Mas a gente tem que ficar atento a tudo. E quantas vezes você, em casa, Sim. teve uma direção, uma ideia, falando, gente, tal paciente, eu tenho que fazer isso. Tal paciente precisa... Quantas vezes isso te acontece? Com muita ou com pouca frequência? Com muita frequência, né? Assim, às vezes até quando a gente vê aquele paciente melhorando, ou ele vai de alta, e você viu que aquela situação teve um impacto benéfico para ele, né? Não só em casa, até mesmo durante o horário de intervalo, do descanso, né? A gente, por várias vezes, eu já passei por isso. Por que eu estou te perguntando isso? Isso só comprova o que eu acabei de falar, porque você tem a mentalidade de uma enfermeira. A sua mente se ocupa disso o tempo inteiro. É isso que faz de você uma enfermeira. Então, a gente tem que ficar atenta com o que nós temos ocupado a nossa mente. Qual é a mentalidade a nosso próprio respeito, a respeito daquilo que a gente quer ter, que a gente tem gerado, que a gente tem criado. Porque é isso que nós seremos. Então, quando a gente fala, eu sou muito impaciente, ou eu não sou isso, ou eu sou aquilo, quando a gente coloca esses rótulos, a gente está determinando coisas na nossa vida. Sim. Outro dia, eu não sei que foi numa live do Felipe, que ele escreveu, escreve aí o que você é. Aí eu escrevi lá, eu sou ilimitada. Eu tenho ficado muito atento com o que eu tenho escrito, falado a meu respeito. E também em relação às outras pessoas. Mas o primeiro cuidado tem que ser comigo. Não adianta eu ter a mentalidade, essa questão de ter a mentalidade. Você vai ver, tem gente, por exemplo, que consegue ajudar todo mundo, mas a vida está uma encrenca. Sim. Por quê? Tem a mentalidade certa, mas não tem... Só fechar aqui. Tem a mentalidade certa, mas não tem a ação correspondente à sua mentalidade. Para fora ela consegue fazer, mas quando é para ela mesma, ela não consegue. Pode falar, Drica. Então, essa questão mesmo até da paciência, né, é algo que realmente a gente tem essa tendência de falar, eu sou muito impaciente. Eu falava isso ao meu respeito. Eu falava, eu sou imediatista. E eu me considerava e eu fazia questão de ser. Pega isso para mim. Quando eu assustava, eu já ia lá e já tinha pegado. E principalmente dentro do meu casamento, você conhece um pouquinho da minha história, eu era muito assim. Eu falava com Deus, Deus, muda esse homem, muda esse marido. Eu quero um homem bom, bacana do meu lado, e esse homem não tá bom não. E meu marido, ele era viciado em jogo, em bebidas, e aquilo para mim era muito penoso de lidar com aquilo. E esse entendimento que você colocou a respeito de que Deus, né, essas características todas de Deus, hoje em dia eu vejo quanto que ele foi paciente comigo e não com o meu esposo. O
quanto que ele foi paciente e tolerante comigo, o quanto que ele, sabe, ele exercitou todos esses atributos aí que você acabou de descrever, que a palavra nos fala muito bem, ele exercitou isso esse tempo todo comigo. E eu achava que não, que ele estava fazendo era com meu esposo. Mas ele fez isso comigo. E a partir do momento que eu entendi e que ele começou, aliás, acho que ele sempre falou, mas a partir do momento que eu dei ouvidos para o que ele falava, Adriana, muda você primeiro, muda suas atitudes, começa a servir o seu esposo, começa a praticar o amor, começa a deixar de ser egoísta, a de pensar em você própria, pensa nos dois como um casal. Ele é tão amado quanto você é para mim. A partir do momento que eu tive esse entendimento, eu comecei a ver a manifestação, sabe, essa transformação toda no meu casamento, né? Então, as palavras realmente têm poder. Você abrir a boca e falar, eu sou impaciente, eu sou intolerante, eu sou ansiosa, igual eu determinava, né? Eu falava, eu sou uma pessoa muito ansiosa, gente. Ansiedade era meu sobrenome, sabe? Eu andava de mão dada com ela, às vezes eu carregava ela no colo, porque eu achava que ela estava muito cansada, então eu tinha que ajudar a ansiedade a me ajudar. Então, hoje em dia, não é mais assim, sabe? Hoje em dia, eu já consigo frutificar no espírito, né? Paciência, fé, longanimidade. Eu não tinha longanimidade. O meu ânimo, um dia acordava, eu estava, uau, top, estou bem. No outro dia eu levantava, aliás, no outro dia eu não queria nem levantar. Eu não tinha ânimo, sabe? Eu não tinha aquela coerência, eu não tinha uma retidão nas coisas, sabe? Um dia eu estava para o sol, outro dia eu estava para a lua. Inconstante. Então, a paciência, ela realmente é algo que a gente precisa deixar com que, né, o Senhor trabalhe em nós. Eu não peço paciência para Deus mais. Eu não peço paciência. Eu peço ao Senhor, Deus, me ensina a lidar nessa situação, me ensina logo o que eu tenho que aprender. Vamos ser objetivos. O que eu me dá entendimento, né? Em vez de pedir paciência, pede entendimento. Sim, e principalmente nessa questão da ansiedade, sabe? Era algo que realmente me dominava. Era algo que estava adoecendo a minha mente, o meu físico, né? A ponto de tomar medicamentos, a ponto de precisar de um controle melhor, né? Um controle não, eu precisava ficar meio que anestesiada. Meio que dopada, meio que sedada. Você está tomando medicação ainda, Drica? Oi? Você ainda toma medicação para ansiedade? Não, tem um ano mais ou menos que eu não tomo nada. Não tomo nada. O meu médico falou comigo, Adriana, se você conseguir fazer uma atividade física constante, se você conseguir mudar os seus pensamentos. Eu fiz terapia há algum tempo, mas não acreditava naquilo. Mas eu resolvi isso, assim, cuidar de mim, sabe? Eu falei, gente, Deus pode fazer. E eu quero que Ele faça. Então, eu vou me ajudar. Então, assim, já tem um ano que eu estou sem medicação nenhuma. Procuro fazer minhas atividades. A questão que você falou, depois da mentoria, foi algo que, para mim, foi eu tive um norte muito grande, eu tive a questão do autoconhecimento, né? Eu consegui entender por que eu era ansiosa daquela forma, e através disso eu tenho tentado me transformar dia após dia, não aceitar essa situação, porque às vezes eu pensava assim, eu sou assim, eu tenho ansiedade, eu achava até bacana falar aquilo, eu até gostava, porque era a minha desculpa para eu continuar agindo da forma que eu estava agindo. E quando eu vi que isso estava sendo impresso na vida dos meus filhos, sabe? A minha filha mais velha, ela é bem mais centrada, ela é bem oposto de mim na personalidade, mas eu via que ela ficava muito, sabe, se sentia pressionada, porque eu era uma mãe muito chata, cara. Eu era uma mãe... Aquele dia que você falou, assim, foi numa aula dessa, você falou assim, olha, quando a sua mãe começar a falar com você certas coisas, você fala assim, isso, mãe, você tem razão. Você está coberta de razão, mãe. E deixa ela falar. Minha filha cansava de fazer isso comigo. Porque ela, sabe, ela não debatia mais comigo. Porque ela não aguentava mais a pressão. E quando eu vi o meu filho de 5 aninhos, com bruxismo, muito agitado, né? É normal a criança nessa idade ser uma pipoca. É normal.
Mas o meu filho já estava apresentando bruxismo, ele estava apresentando crises de choro, assim, um choro que não era condizente, sabe, só com a fase da vida, com birra, com essas coisas. E eu levei ele para o dentista, aliás, e expliquei a situação, porque estava com bruxismo, então eu achava que o dentista que tinha que dar conta daquilo. E ela falou comigo assim, olha, você já experimentou levar ele no psicólogo? Eu falei, no psicólogo? Como assim? Por quê? Bruxismo? Aí eu falei, um psicólogo, porque eu não posso tratar o bruxismo dele igual eu trato com um adulto, com aquelas plaquinhas que usa para dormir, ele ainda não trocou a dentição dele, ele ainda tem certas limitações que eu não consigo tratar, mas um psicólogo pode ajudá-lo. Eu fiquei muito chateada com aquilo, eu falei assim, poxa vida, meu filho no psicólogo com 5 anos, ele tem o quê? E aí, assim, é claro que eu também não sou totalmente ignorante no assunto, né? E fui pesquisar e realmente eu vi que tinha ligações, sabe? Que tinham mães ansiosas que acabavam imprimindo aquilo na criança e a criança acabava apresentando sintomas tais como bruxismo, sabe? E eu vi que aquilo poderia ter ligação até comigo. Eu falei, poxa vida, eu vou prejudicar o meu filho? Não, de jeito nenhum. Não vou. Ele não vai tomar remédio, ele não vai, assim... Eu até levei no psicólogo, Cissa. Até levei, tive uma boa conversa, busquei esclarecimentos, falei assim, olha, o que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para melhorar? Estou colocando em prática algumas atividades com ele, porque é uma coisa também que eu tive depressão na gestação dele, e eu sei também que a depressão pode prejudicar, né, a criança durante a gestação. E aí eu falei, não, o que eu puder fazer para ajudar e corrigir isso a tempo, agora, eu vou fazer, para ajudar o meu filho também. Porque eu fui uma criança, igual eu te falei, treinada, capacitada, altamente orientada a ser uma pessoa ansiosa. E até que eu entendi isso, por que eu era daquela forma, sabe? Eu vivi muita coisa desnecessária. Então, eu não quero que meu filho faça isso, né? Então, hoje em dia, assim, graças a Deus que a gente tem outros caminhos, que a gente tem possibilidades, a gente tem pessoas capacitadas para ajudar, a gente tem mentoria para fazer, a gente tem essa aula maravilhosa aqui com você, que eu, né, sempre que eu posso, eu não perco por nada. Por quê? Porque a gente precisa, sim, desse auxílio. E eu era uma pessoa muito orgulhosa, eu não sabia pedir ajuda. Eu achava que não. Ou vai passar, entendeu? Uma hora ou outra passa, ou então eu vou ter que conviver com isso. E a ansiedade, realmente, eu aprendi a conviver com ela. Porque não passava, então eu falei, eu vou conviver com isso agora. É eu e ela. Mas só que eu não estava sendo mais forte do que ela. Né? E ela estava acabando comigo. Acabando com a minha saúde, acabando com o meu relacionamento com o meu esposo. Às vezes eu ficava tão constrangida que, às vezes a gente conversava aqui dentro de casa, e eu virava para um deles e falava, o que é? Eu já estava meio que louca. E aí eles se olhavam assim entre eles, né, como quem diz, ih, tá louca mesmo, cuidado com ela. Nossa, isso para mim era muito ruim, sabe? Eu falei, olha o que eu estou fazendo com a minha vida e com a vida da minha família, sabe? Então, assim, alcançar o nível que eu alcancei hoje, o benefício que eu tenho hoje, o bem-estar que eu estou sentindo hoje, a alegria, a paz, meu casamento, sabe? Uma lua de mel a gente está vivendo. Então, assim, colocar isso em prática, sabe? Realmente vale a pena. Você abrir mão do seu achismo, daquilo que você fica batendo na tecla que você sabe? As palavras realmente elas têm poder. Antes de liberar qualquer palavra, hoje em dia, eu falo, Deus, me socorre, me ajuda. Eu não sou impaciente, eu não sou intolerante, eu não sou imediatista, eu não sou nada disso. Eu sou aquilo que o Senhor me criou para ser. E eu quero corresponder a tudo isso que o Senhor me criou para ser. E é nisso que eu estou focada agora, Cis. Olha só, o próximo versículo que eu separei, eu disse para vocês que nós já temos um fundamento, esse fundamento é Cristo. Entenda a gente ou não. E aí, no entanto, existem vários tipos de materiais que podem ser usados para construir esse alicerce. A Drica está dando exemplo de material errado que ela utilizou durante muito tempo. Alguns usam ouro, prata e pedras preciosas, e outros constroem com madeira, com feno
e até mesmo com palha. Quando a gente tem um entendimento errado, quando a gente não tem o entendimento, a gente nunca sabe qual é o material que a gente precisa para construir o que a gente quer construir. E o material mais poderoso que existe para a gente construir é o conhecimento de quem a gente é. É tirar, é desassociar quem a gente é daquilo que a gente tem. Sabe, por exemplo, hoje a Drica tem um casamento. Mas a Drica tem um casamento, que ela está falando que é uma segunda lua de mel, que é uma consequência, uma extensão da pessoa que ela é hoje. Ela não passou a ser essa mulher equilibrada porque o casamento dela se estabilizou. Não, é ao contrário. Depois que ela passou a ser essa pessoa, ela passou a ter um casamento correspondente a quem ela é. Então, por isso que a nossa preocupação tem que ser com quem a gente é. A gente tem duas formas de perceber a nossa existência enquanto a gente está aqui passando pela face da Terra. Ou a gente vai perceber a nossa existência por aquilo que a gente é, de imaterial, ou a gente vai perceber por aquilo que a gente tem de material. Só que aquilo que a gente tem vai acabar, mais cedo ou mais tarde vai acabar. E o que a gente faz muito? A gente fica tentando reter essas coisas. Quando a pessoa acha que ela é o que ela tem, ela quer reter isso. Ela quer segurar isso para ela de tudo quanto é jeito. E aí ela não transborda. Porque ela quer reter, ela tem medo de perder o que ela tem. E aí apareceu a palavrinha, medo. E o medo afasta a fé. E aí tudo começa a desandar. Tem mais um versículo? Deixa eu ver se eu coloquei mais um. Tem. O trabalho de cada um será provado pelo fogo, para que todos possam ver se ele conserva seu valor ou não, e o que verdadeiramente foi realizado. Gente, tudo isso, outro dia eu li que não importa, o importante, o que define a nossa vida, não é aquilo de errado que a gente fez, mas é aquilo de certo que a gente deixou de fazer. Deus não vai nos culpar, não vai nos castigar, não olha para a gente por aquilo que a gente faz de errado. Eu falei outro dia, a mulher sábia, ela, falando a mulher sábia que edifica a sua casa e a mulher tola que destrói com as próprias mãos. Uma mulher só é tola quando ela conhece a sabedoria e deixa de exercer. Mas enquanto ela não conhece a sabedoria, ela não é tola, ela é ignorante. E não tem nenhum versículo falando que a mulher ignorante faz A, faz B ou faz C. Não. Fala da que tem sabedoria e usa a sabedoria para edificar a sua casa, ou da que tem sabedoria e despreza a sabedoria e destrói a sua casa. E a sua casa pode ser o que você bem entender. A sua casa pode ser o seu trabalho, a sua casa pode ser os seus sonhos, a sua casa pode ser sua família, pode ser os seus pais, pode ser qualquer coisa. Por isso, a gente tem que saber quem a gente é. Deixem de enganar-se a si mesmos. Se você pensa que é sábio, conforme os padrões deste mundo. Gente, este mundo é o padrão das materiais. Deixa eu só ver o que está no chat aqui. Muito bem, Vivi. Então, este mundo são as coisas materiais, são as coisas palpáveis, são as coisas físicas. Se você pensa que é sábio, conforme os padrões deste mundo, faria melhor se pusesse tudo de lado e se tornasse um louco, para que se torne sábio. Por que ele diz isso? Porque a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. Então, quem pensa que é sábio, de acordo com os padrões deste mundo, o que o mundo fala para a gente? O mundo fala para a gente que a gente não tem que ter. Não, o mundo substituiu o casamento de aliança pelo casamento de contrato. Eu tenho um primo
Namorou anos a namorada dele, a menina engravidou. Dizem que ela engravidou de propósito, porque ele não se posicionava, ela engravidou para eles casarem. Eles foram morar juntos, eles fizeram um contrato com cláusulas. É isso que o mundo ensina. Se você pega um versículo como esse e leva, né, e apresenta para as pessoas, apresenta para uma feminista, um versículo desse falando sobre o amor. Ah, vai surtar. Então, não tem como a gente entender que a gente está fluindo, que a gente está crescendo, porque a gente está tendo resultados semelhantes ao que o fulano tem. Quando eu digo, né, a gente sempre busca, eu queria um casamento A, um casamento B, um casamento C, um casamento D. A pergunta é, você quer ter um casamento nos padrões do mundo ou nos padrões de Deus? Porque o casamento nos padrões do mundo é físico, é material, acaba. Mas o casamento nos padrões de Deus é eterno. E o último versículo. O Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe que eles não passam de ilusão. Portanto, não tenha o orgulho de seguir os homens sábios deste mundo. Porque Deus, tem mais um versículo, porque Deus já lhe deu tudo quanto vocês precisam. Como assim não ter orgulho de seguir os homens sábios deste mundo? A seguir, Paulo fala, ele deu-lhes Paulo, Apolo e Pedro para ajudá-los. Os homens, eu, que estou aqui falando com vocês escutam o que eu tenho a dizer, o Felipe, outros mentores, alguns pastores, alguns chamados homens de Deus, que a gente sempre tem como referência, não são homens que devem ser seguidos. Eles estão aí para nos ajudar. O outro está aí para te ajudar, mas não para ser seguido. Quantas vezes eu já escrevi, quando alguém escreve alguma coisa lá, põe uma foto do Felipe, já fiz isso em relação ao Pablo e isso em relação ao Felipe, quando eu ainda seguia o Pablo. Eu coloquei lá, eu não sigo o Pablo, coloquei no Felipe, eu não sigo o Felipe, eu sigo Jesus que fala comigo através deles. Não são os homens que eu estou seguindo, porque o homem é falho, o homem erra, o homem é suscetível. Mas o que o Espírito Santo fala através deles, aí não, isso é para a eternidade. Então, nós estamos aqui para ajudar aos outros. Não queiram que as pessoas façam aquilo que você está falando para elas fazerem. Mas queira que elas tenham um entendimento. O mesmo nível de entendimento que você tem, que elas também alcancem esse mesmo nível de entendimento. Aí aqui sim, acabou. Esse era o último que eu queria fechar. Então, o que eu queria para a gente nessa tarde de hoje? Primeiro, que a gente tenha um entendimento de quem Deus é, e toda vez que você esquecer quem Deus é, que você duvidar de quem Deus é, vai lá em 1 Coríntios 13, do versículo 1 em diante, está falando sobre o amor. Cada um desses versículos está falando sobre quem Deus é, sobre quem Ele é na sua vida, na minha vida, todos os dias. Todos os dias. Você tem ideia do que Deus já fez na sua vida hoje? Você tem ideia da quantidade de motivos que você tem para celebrar hoje? Sábado passado eu almocei com meu pai, 81 anos de idade. Quantas pessoas não têm mais o privilégio de ter o pai ou a mãe para comemorar um aniversário? Meu pai está lúcido, feliz, está lá, tem lá as perebinhas dele de vez em quando. Tem a ziquezira dele, mas é só chegar, fazer um chamego e tal, que já está ele sorrindo de novo. A gente só tem motivos para agradecer. Então, o primeiro entendimento é esse. Você precisa entender a paciência de Deus com você todos os dias. E aí você vai conseguir exercer paciência com as outras pessoas também todos os dias. Porque tudo, gente, é só para hoje.
A raiva que a Maria passou hoje, é só hoje, Maria. Amanhã ela já vai ter acabado. A lua de mel que a Drica está vivendo hoje é só para hoje. Amanhã ela tem que gerá-la de novo. Senão vai acabar. Porque Deus faz isso com a gente todo dia, porque a gente cada dia está com a lua para um lado, está com entendimento para um lado, entendimento para o outro. Então, quando você entende o que ele faz por você, você consegue fazer pelo outro. Falei com vocês da semana passada dos três hábitos sobre silenciar-se, não julgar e meditar. Toda hora eu fico, não julga, não julga, não julga. Outro dia eu ia fazer um comentário com meu marido, disse, olha que coisa imbecil, eu tenho um irmão que faleceu, tem 7 anos, eu ia fazer um comentário com meu marido sobre o meu irmão que já morreu, como que o meu irmão ia agir no meio desse contexto de Covid, se ele ia ter cuidado. Gente, pelo amor de Deus, olha que pensamento infrutífero. Aí eu ia falar, meu marido falou, o que foi? Eu falei, não, amor, eu ia falar uma bobagem com você, sem tamanho. Não fala. Sabe, que coisa mais boçal. Tanta coisa boa pra gente falar nessa vida. Se não tem para falar, cala a boca. Fica quietinho. Sabe, perguntei, você não tem nada para me falar aqui agora, não? Quase que eu falei uma besteira. Estou com uns pensamentos tão esquisitos. Dá para o senhor me dar uma coisa para eu pensar aqui, pelo menos? Para ver se eu ocupo a minha mente com a coisa que presta? Porque a palavra fala que a gente deve ocupar a nossa mente com as coisas do alto, do eterno. E a gente fica ocupado com celular. Eu estava ouvindo, eu vou postar no grupo depois, um videozinho curtinho do Padre Fábio de Mello. Ele canta uma música e tal, é o vídeo, é o iniciozinho do vídeo, em que ele fala que a gente tem pressa. O tempo inteiro a gente está com pressa. Aí ele fala que, enquanto você está aqui nesse show, você já mandou mensagem para um monte de gente para falar que está aqui. É sério, mas é engraçado mesmo, é isso mesmo, Sheila. Tá? Mas a gente cresce eu sempre falo, Deus se alegra com quem dá com alegria. A gente tem que ser alegre nesse crescimento, entendeu? A gente tem que... Lá em Tiago fala que a gente deve se alegrar nas tribulações. Então, assim, seu sorriso, para mim, tá certíssimo, entendeu? A gente aprende melhor quando a gente tem essa predisposição. Agora, se você ficar aqui assim, ó, oh, meu Deus, se isso tá certo, mas como é que... esquece, não vai rolar, entendeu? Tenho certeza que você vai fluir muito mais com esse sorrisão seu aí do que tudo. Então, ele fala que a gente... Pensa bem, em vez de eu curtir o momento, o que eu faço? Pego o meu celular, paro de curtir o momento. Você está na igreja, gente, louvor, você está lá, adorando, se descabelando. Aí, o que você faz? Pega o seu celular para postar nas redes sociais o momento de louvor da igreja e perde o seu tempo de adoração. Olha que coisa mais sem sentido. A gente quer viver, parece que a gente tem medo de perder aquele momento, a gente quer eternizar aquilo, mas aí quando a gente faz isso, a gente deixa de viver. A gente não vive no agora. A gente fica vivendo no futuro o tempo inteiro. E isso gera ansiedade. A gente fica sempre olhando no resultado das coisas. E aí o que é pior? Postou, aí daí a pouco está lá ministrando, você para com a ministração para ver quantos já curtiram o que você postou. Olha que coisa sem noção que a gente faz. Você manda uma mensagem para o seu amigo, o amigo visualiza e não responde. Você já começa a ficar ansioso, a se perguntar por que ele ainda não respondeu. Gente, para. Isso tudo é porque faz as coisas no automático. Põe atenção naquilo que tem. Eu tenho um celular, eu tenho uma conta no Instagram. Põe atenção naquilo que tem, em vez de pôr atenção naquilo que é um adorador. Estou aqui para te adorar, então eu vou te adorar.
Depois, se der, se sobrar alguma coisa, eu posto nas redes sociais. Mas se não sobrar, que se dane, porque as redes sociais, porque tudo passará, mas a palavra dele permanecerá. Tudo isso vai passar. A aula passada já passou. Se demora, você não lembra nem mais do que a gente comentou na aula passada. Eu lembro porque eu estou mais conectada na sequência. Mas de repente você não vai lembrar. Por quê? Porque já passou. Outra coisa que eu tenho feito, estou ouvindo uma pessoa, o cara falou um negócio top. Sabe o que eu faço? Desligo e fico só com aquilo ali. Não fico ouvindo mais, não. O cara, pum, falou um negócio, eu... Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Paro de ouvir, saio da rede social, do que for, e vou meditar naquilo que eu acabei de ouvir. Porque eu prefiro meditar em uma coisa só e tirar dela proveito do que ouvir 1 milhão de coisas que ele vai falar e acabou. Do que ele falou mesmo? Não sei, mas foi top. Quantas vezes você já foi na igreja? Nossa, a meditação foi... Chega em casa, bomba! Meditação foi top! O que foi que falou? Não sei, menina, mas... Oh! O que adiantou, gente? Não adiantou nada. Então, uma coisa de cada vez, devagarinho, com paciência. Espera frutificar uma sementinha. Peguei uma semente hoje, ok. Deixa eu plantar, deixa eu preparar a terra, plantar essa semente. Não adianta pegar um pacote de semente e jogar tudo na terra. Vai ser uma confusão, vai nascer uma florzinha agarrada com a outra. Não vai adiantar. Então, meninas da mentoria, pelo amor de Deus, você está assistindo a aula. O Felipe falou um trem lá que fez sentido para você. Larga para lá, ele vai deixar gravado. Todas as mentorias dele ficam lá no IGTV depois. As aulas gravadas, vocês têm 2 anos para assistir, gente. Ah, mas o fulano faz parte das coisas materiais. Você não está preocupado com fulano mais. Você está preocupado com você. Com quem você é. Foca em quem você é. E aí todo mais vai se chegar. É isso que eu tinha para falar para vocês. Nosso próximo desafio, deixa eu ver aqui no cartãozinho número 2. E aí você pega isso tudo, leva para o seu casamento, tá? Porque aqui é desafio de casamento. Desafio 2, é uma letra minúscula. Espera aí que eu botei um aplicativo no meu telefone, gente, olha que coisa terrível. Com lente de aumento. Fala assim, se usar óculos. Dá um trabalho no oculista fazer óculos. Ó, além de mais uma vez não dizer palavras negativas ao seu cônjuge, demonstre bondade. Olha só que lindo, o próximo tema vai ser bondade, gente. Semana que vem nós vamos falar sobre bondade. Já começamos a falar sobre hoje que o amor é paciente e é bondoso, então não é à toa que nossa próxima reunião vai ser sobre bondade. Desafio aceita isso aí. E te falo, se a gente for olhar aqui, ó, cada desafio desse está lá em 1 Coríntios 13, tem certeza que está. Eu vou me dar o trabalho depois de olhar um por um para ver se esses desafios não foram tirados de lá. Mas não esquece, 1 Coríntios é uma carta de amor. 1 Coríntios 13 é uma carta de amor do Pai para você. Fala do que ele sente por você, do que ele é por você, para você, todos os dias. Leia todos os dias. Deixa isso frutificar no seu coração, enraizar no seu coração. E você vai ver como que as coisas vão ficar mais fáceis. Como que vai ser mais fácil ser bondoso, ser paciente, longânimo. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? A Sheila só quer rir. Ai, quem já tirar mais uma foto? Nossa, eu já tirei uma e já postei lá. Vou tirar mais uma.
Quem puder ligar a câmera aí, para a gente poder fazer uma foto com pessoas, em vez de fazer uma foto com Tamires, Vânia, liga aí. Ah, o Felipe, que delícia, gente. Ô, Drica, vem cá tirar foto, amore. Ó, Tatá já apareceu. Já tirei uma. Ih, mas ela vai ficar de pé, peraí, tem que tirar de novo. Tem que ficar assim. Aí. Já postei direto lá, já vou colocar lá nos stories pra gente. Meninas, um beijo. Ô, Cissa, Oi, só finalizando, né? por favor. Que eu escrevi lá, né? Antes, há um tempo atrás, nas minhas orações eu falava sempre, Senhor, me dá paciência, me dá paciência. Mas quanto mais eu pedia paciência, mais vinha tribulação. E um dia eu estava na igreja, né? E o pastor falou, gente, quando você pede uma coisa, ela vem outra. Por quê? Porque assim, é para tipo assim, para testar, entendeu? Eu pedia paciência, então vinha aquele momento para ver se realmente ia ser paciente. Aí eu comecei a mudar a minha forma de ser, as minhas atitudes, né? Que eu até escrevi altitude, mas é porque eu tô sem óculos, às vezes sai errado. Mas, enfim, aí assim, começou a mudar, eu comecei a entender que eu não precisava mais pedir paciência. Porque, assim, na verdade, é aquilo que você falou, a gente já tem a paciência. Então, né? eu É acho só a assim. gente desenvolver, procurar formas, maneiras, e aí foi, sabe, meu casamento foi melhorando, o meu relacionamento com os meus filhos também. Então, assim, hoje, eu agradeço a Deus, até a minha filha estava falando hoje, né, que ela falou, mãe, se você fosse casada nos tempos de hoje, se o pai fosse como ele era nos tempos de hoje, vocês não estavam mais juntos. Então, assim, aquilo foi bom por quê? Porque, assim, a gente amadureceu. Então, hoje eu sou mais madura, ele também. Então, assim, eles têm uma boa referência da gente, né? E, assim, não fui eu que fiz, mas Deus, né? Jesus, né? Porque é tudo por ele e para ele, né? Porque a gente, por nós mesmos, a gente só faz besteira, né? É. Mas olha só, o seu casamento mudou não foi porque você parou de pedir paciência, Sim, tá? Eu não gosto, eu não concordo com essa coisa, você pede e aí vai vir o contrário, sabe por quê? Porque a palavra diz que pai natural que pedir um pão e vai ser lhe dado uma pedra ou vai ser lhe dado uma serpente. Se o pai natural não faz isso, o pai espiritual menos ainda. É verdade. inadmissível para mim que eu peça para Deus que me dê paciência, porque aquilo é uma fragilidade naquele momento, e que Deus vai me dar mais desafio. Eu não concordo com essa visão. Isso é sabe? verdade. Então, assim, as coisas acontecendo porque você entendeu. Eu tenho paciência, o que eu preciso é desenvolvê-la. Ok, vou desenvolver algo que Deus já me deu. Deus, me ajuda, me ensina a desenvolver a paciência que eu já tenho. Pedis e não recebei, porque pedis mal. A gente precisa orar de maneira certa, pedir a maneira certa. Quando que a gente ora com a maneira certa? Quando a gente tem a mentalidade certa. Então, eu estou muito cuidadosa com as coisas que eu ouvi muito, principalmente na igreja, e que elas não são uma verdade bíblica. Porque mentira a respeito da Bíblia, eu não preciso ir na igreja para ouvir. Eu só preciso ligar a televisão. Eu preciso ir na casa de um vizinho, talvez. É só eu atravessar a rua, que lá do outro lado da rua eu já acho mentira, distorção a respeito da palavra. Eu não preciso ir para a igreja para isso. Então, assim, uma coisa que Deus colocou no meu coração é de trazer esse esclarecimento para a vida das pessoas, e no caso, para a vida de vocês. Cuidado com o que vocês têm ouvido na igreja, que não está na palavra. Onde está escrito que se você pedir paciência, Deus vai te dar desafio. Onde isso está escrito? Não está. Isso é verdade. Então não pode ser uma verdade. Porque às vezes a gente atrasa a nossa vida porque a gente crê na coisa errada. Outro dia vi um cara dizendo que medo é crer no Deus errado. O medo é o oposto da fé.
A fé é crer no Deus correto. O medo, você acredita da mesma forma, só que você acredita da forma errada. É crença do mesmo jeito, é fé do mesmo jeito. Mas eu não ouvi isso dentro da igreja, eu ouvi isso fora da igreja. Sabe? Eu não sei o que foi outro dia com quem que eu estava falando também, e voltando a falar disso, quando essa história que fala, né? Mulher viril, homem não sei o quê. A palavra diz que a mulher é sábia, que ela é valorosa, que ela é virtuosa. Então é isso que eu sou. Eu não posso abrir a minha boca e dizer que eu sou viril, porque isso não é uma verdade. Isso é uma mentira criada por homens e que a igreja trouxe para dentro dela e ela mistura com a palavra e te entrega. Aí você come e não digere. Não pode, não pode. A gente tem que estar muito antenada com tudo que a gente tem ouvido. Tudo. Não só na igreja, mas principalmente daquelas pessoas que dizem que estão falando em nome de Deus. Não, fulano é o homem de Deus. Cuidado com o que este homem de Deus está falando. Cuidado com aquilo que eu falo. Não tenham como verdade absoluta aquilo que eu falo. Questione. Vamos ser como os de Bereia. Vamos lá. Se eu te falar alguma coisa, você tem todo o direito de falar, Cissa, você está falando isso. Tem base bíblica? Qual versículo que você está se apoiando para poder falar isso para mim? Não bateu no teu coração, ó, não recebe. Agora, se o coração tiver aberto para qualquer coisa, aí lascou. Aí o que vier vem junto. Você vai só balançando cabeça. Não faça isso. É por aí mesmo. Tá bom? Então, ó, beijos. Beijo. Mais uma vez, comi meia hora. Eu sempre falo que é 1 hora, eu nunca consigo ficar 1 hora. Mas é tão gostoso, né, Cissa, que não dá nem vontade assim. de parar, né? Quinta-feira que vem, eu devo fazer a nossa reunião lá do sítio da Valéria, aquela minha amiga que eu te falei do sítio Sabiá, que muito raramente que ela consegue estar aqui com a gente. Gente, que lugar maravilhoso. Eu estou pedindo a Deus um dia de sol na quinta-feira que vem, porque eu quero ir lá visitá-la, quero fazer a reunião de lá, porque o lugar lá é maravilhoso. Vai ser muito gostoso. Eu quero botar o fundo do sítio para a gente fazer uma reunião, para a gente lembrar de uma outra forma, para a gente ter esse contato com quem Deus é na nossa vida. Tá bom? Beijos, meninas. Daqui a pouco eu vou postar lá. Tchau, tchau.